Acredito que é a primeira vez que eu gravo um vídeo neste ângulo. Eu estou no meu apartamento, mais exatamente no meu quarto. Esta janela dá para a rua e o fato de eu estar no local onde eu durmo, com essa iluminação, tem a ver com um assunto que eu tratarei agora. E se você assistiu meu vídeo devocional anterior, sabe que eu estou com a decisão cada vez mais firme de não assistir mais nenhum filme que venha de Hollywood, nenhum filme assim do circuito comercial dos Estados Unidos, por conta da agenda woke, da lacração, que está cada vez mais escancarada. E eu gravei a resenha, o último vídeo que eu gravei foi uma resenha de um filme brasileiro, um filme sobre a realidade nas universidades, que está cada vez mais sombria, cada vez mais cruel, principalmente para quem é cristão, conservador, para quem é contra a liberação das drogas, aborto, ideologia de gênero, e quem é a favor da família, dos princípios cristãos. Então a situação está cada vez mais difícil. Colocar um filho num ambiente desse está cada vez mais difícil, porque você coloca um filho, por mais que você coloque o filho na escola bíblica dominical, por mais ativo que ele seja na igreja, quando você põe um filho ou uma filha num ambiente desses, se esse filho ou filha não está devidamente preparado para um ambiente desses, em poucos meses ele sai com a mente totalmente pervertida, totalmente sequestrada pela militância progressista, a ponto de ficar irreconhecível e chamar de fascista todo mundo que discorda dele ou dela. E o termo woke é um termo em inglês que significa, em português, mais ou menos despertamento. Então, qual que é a proposta da agenda woke? Despertar o mundo para uma realidade pós-cristã, para uma realidade onde tudo é relativo, onde não existe uma verdade absoluta e onde o ser humano não é mais regido por regras patriarcais, judaico-cristãs, e sim por aquilo que brota do coração do ser humano, pela vontade livre, né, pela liberdade do ser humano, uma liberdade que nós, como conhecedores da Bíblia, sabemos que na verdade essa tal liberdade é uma escravidão, é algo que aprisiona o ser humano no pecado, na autodestruição. E antes de falar a respeito do verdadeiro despertamento, que é o despertamento segundo a Bíblia, segundo a vontade de Deus, eu quero deixar dois vídeos rápidos aqui. Um de uma influenciadora brasileira, Vanessa da Luz, que é lá de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e outra de uma influenciadora de Portugal, cujo nome eu ainda não sei, mas ela é Andréia, né? É Andréia alguma coisa, é lá de Portugal, e elas estão falando exatamente sobre o mesmo assunto, que está em alta nos últimos dias por conta da iminência do lançamento do filme Dia D, que fala sobre os extraterrestres. Dê só uma olhada aqui. Gente, tô aqui me arrumando pra ir tomar uma atitude de obediência a Deus. Uma coisa que eu tava adiando já fazia um bom tempo, mas que o Senhor tem me cobrado, independente das minhas emoções, eu sei que eu preciso ser fiel. Inclusive ontem eu comentei com vocês, né, que em meio a tudo que tá acontecendo, tantas notícias, e é OVNI, e é ET, e a gente sabendo, né, nós como cristãos, nós sabemos que se realmente aparecer extraterrestre ou alguma coisa assim, nós sabemos que são anjos caídos, né, são demônios, gente, é demônio, isso daí é demônio. E o cristão, ele já sabe, inclusive até tinha planejado com uma amiga, talvez a gente poste um vídeo falando sobre isso, alertando mesmo, mas eu percebi que em meio a todo esse caos, o Espírito Santo, ele continua falando coisas simples comigo, me dando instruções simples, falando comigo sobre coisas da minha
Este aumento súbito da narrativa sobre os aliens, ovnis, reptilianos e seres interdimensionais não é por acaso. Isto faz parte de um engano orquestrado. Nos tempos do fim vai existir um engano tão grande que o objetivo é, se possível, desviar, enganar até os escolhidos. A Bíblia fala-nos de anjos caídos, de anjos que caíram com Satanás, aquilo que hoje em dia se chamam demónios. E estes aliens, reptilianos, seres interdimensionais, nada mais são do que demónios a mascarar-se de outras coisas. E a população tem sido muito bem preparada, porque observem, desde a década de 50 pelo menos, que todos nós estamos habituados a filmes a falarem de ovnis, a retratarem coisas extraordinárias do espaço, como por exemplo os filmes ET, Dia da Independência, Contactos Imediatos. Todos esses filmes prepararam a nossa mente para agora estarmos dessensibilizados, ou seja, para nós já é normal toda esta história sobre os aliens. Na verdade, Então, por meio desses vídeos, né, que são duas confirmações de Deus de que eu não devo assistir nem mesmo o dia D, porque o primeiro filme que eu me lembro que eu assisti no cinema, eu tinha acho que 5 para 6 anos, se eu não me engano, foi ET, o Extraterrestre, de Steven Spielberg. E esse filme que estreará nos próximos dias, provavelmente depois de amanhã, também é de Steven Spielberg, fala sobre o mesmo assunto, fala sobre extraterrestres e fala sobre a revelação de que existe vida fora da Terra, existe vida alienígena, que o governo dos Estados Unidos estava escondendo isso até agora, e agora finalmente a verdade será mostrada ao mundo. Então isso vai na onda de, acho que, arquivos do governo americano sobre os extraterrestres que o Donald Trump acabou colocando em público, uma coisa assim. Eu tomei por fora, mas aparentemente é isso. Então está havendo um debate a respeito da existência ou não de extraterrestres, se existe vida fora da Terra. E essas duas influenciadoras, tanto a Vanessa da Luz quanto a Andrea, falaram claramente de que esses extraterrestres na verdade são demônios. Porque a própria Bíblia diz que aconteceriam coisas, se não me engano, em Mateus 24, Jesus alerta que haveria grandes sinais e prodígios que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. E lá em acho que 2 Coríntios 14 fala que o próprio Satanás se disfarça como anjo de luz. E aqui fala sobre o sono. Eu quero primeiramente falar a respeito do sono, da necessidade do sono, do descanso. E por isso que eu estou num quarto, usando esse pijama, né? Porque eu uso essa roupa aqui com pijama. E essa luz amarela tem a ver com a iluminação que havia nas cidades brasileiras, inclusive aqui em Sorocaba, até meados dos anos 2020. Né? Isso começou a mudar durante a pandemia de Covid-19, quando as lâmpadas a vapor de sódio, as lâmpadas amarelas, começaram a ser substituídas por lâmpadas de LED. Então, quando eu era criança, a iluminação era pública. A iluminação pública nas ruas era de lâmpadas de mercúrio, que eram aquelas lâmpadas com uma arandela ondulada, né, lâmpadas com esse formato meio oval, brancas, e elas não iluminavam tanto, né? Elas eram luzes brancas que não chegavam a iluminar tanto. Havia muita sensação de insegurança, muitos assaltos, muitos crimes eram praticados à noite por conta dessa iluminação deficiente. Então, por volta dos anos 2000, surgiram as lâmpadas a vapor de sódio, que é uma lâmpada que ilumina bem mais e é uma lâmpada amarela. E existem estudos científicos comprovando que a luz amarela, a luz ideal para a noite, para iluminar as ruas à noite, é a luz amarela, essa luz aqui. Porque é uma luz que prepara a mente humana para o sono. Porque a luz branca, ela ativa a mente da pessoa, deixa a pessoa em estado de alerta, em estado de atenção, evita cochilos, evita assim... Por isso que os hospitais e outros locais com funcionamento constante, 24 horas, ou então que funciona até tarde da noite, eles têm iluminação branca, até para que os funcionários possam trabalhar melhor, possam se manterem em alerta, em atividade, porque a luz branca desperta isso. A luz branca mantém a pessoa em alerta, em atividade, em situação de vigilância.
Já a luz amarela, ela relaxa. A luz amarela, ela dá aquela sensação de descanso, de relaxamento, prepara a pessoa para o sono. É como se fosse um alerta de que você tem que ir para casa, você tem que dormir. Então, de que a noite, antigamente a noite era feita para dormir. Hoje, muitos na atual sociedade aproveitam a noite para sair, para se bebedar, fazer um monte de coisa errada, inclusive. Mas antigamente o sono, a noite era para dormir e a luz amarela ela prepara o cérebro humano para o sono, para dormir. E atualmente com as lâmpadas de LED, que são brancas, as lâmpadas de LED iluminam bem mais que as de vapor de sódio, são luzes brancas. Então a sensação de segurança é maior para quem anda na rua. Só que as pessoas que andam na rua com essa iluminação de LED extremamente branca, extremamente clara, elas têm dificuldade. Eu creio que muitas pessoas estão tendo dificuldade para dormir agora por causa dessa iluminação de LED. E a iluminação ela mantém as pessoas em alerta, inclusive à noite, e isso dificulta a concentração, assim, dificulta, posso dizer, a pessoa já volta de casa estressada, volta nervosa, querendo descansar e dá de cara com essa iluminação branca, extremamente clara, e chega à casa dela com dificuldade para dormir. Então, uma iluminação que deixa a pessoa nesse estado de ansiedade, de alerta constante. E por isso que existem tantas pessoas com crise de ansiedade, preocupadas com o que possa acontecer, com medo do futuro. Então esse apanhado de textos, de versículos que eu peguei aqui mostram a necessidade do sono, que é necessário sim descansar, relaxar. Só que o sono é um estado temporário. Nós como cristãos sabemos que neste mundo estamos numa guerra espiritual, estamos enfrentando poderes das trevas, pessoas malignas usadas pelo inimigo, né? Não, nossa guerra não é contra pessoas, nossa guerra é contra as forças malignas que controlam essas pessoas. Então nós devemos manter um estado de alerta. Claro que se o próprio Deus ele criou o mundo em 6 dias e descansou no 7, nós obviamente precisamos ter momentos de descanso, momentos de relaxamento, momentos de e que nós saímos desse ambiente de constante pressão, de constante cobrança, sugando-nos de uma maneira cada vez mais cruel, cada vez mais terrível. Então o descanso é necessário sim, mas apenas para repormos as energias para enfrentarmos um novo ciclo de batalhas, de lutas. Aqui sobre o descanso, Salmo 4, versículo 8 diz o seguinte: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então, somente na presença de Deus encontramos descanso, encontramos relaxamento, encontramos a paz que o mundo não pode dar, porque o mundo ele está em constante guerra, em constante conflito, em constante cobrança, sugando-nos a cada dia, exaurindo-nos, arrancando de nós tudo que nos resta de forças. Mas Deus nos dá o descanso, Deus nos dá refrigério. Inclusive aquela pessoa que vive no meio das riquezas, que vive acumulando bens, querendo melhorar cada vez mais seu marketing pessoal, preocupada com sua imagem, com a sua reputação, essa pessoa não tem paz, ela vive ansiosa, vive tensa, pensando no que quer falar, pensando no que quer fazer, mas a presença de Deus nos dá descanso, nos dá conforto, nos dá refrigério, mesmo em situações adversas, como na pobreza, como em locais onde a tensão constante lá fora, citamos um exemplo aqui, favelas e outras comunidades onde o crime organizado impera, onde as pessoas correm risco de vida constante. Até mesmo nesses ambientes é possível encontrar paz quando a presença de Deus está naquela casa, quando a presença de Deus está naquela família. Até mesmo nesses ambientes, quando o ambiente exterior está
em constante tensão, em constante conflito, até dentro de um lar onde a presença de Deus existe descanso, existe refrigério, existe acalento. E Eclesiastes capítulo 5, versículo 12 mostra bem isso. Doce é o sono do trabalhador, quer coma muito, quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Então você quer dizer que quem está passando fome, quem não tem comida em casa, vive em paz. É claro que a pessoa que vive na presença de Deus, constantemente na presença de Deus, ele confia na providência de Deus. Porque existem inúmeros casos de pessoas que com contas para pagar, pessoas sem comida na geladeira, pessoas que estão passando necessidade terrível, aí do nada aparece uma cesta básica, do nada aparece uma ajuda, cai um Pix, e a pessoa consegue se manter por meio de doações, por meio de contribuições, a pessoa consegue sobreviver. É claro que isso não é ideal, o ideal seria que todos nós tivéssemos o mínimo necessário para nos manter e ainda sobrasse um pouco para termos momentos de lazer com nossos familiares, mas enquanto estivermos nesse mundo, é um jargão pentecostal, eu não sei quem inventou esse jargão, mas os pentecostais usam muito, que é o seguinte: só teremos descanso na glória. Ou seja, enquanto estivermos nesse mundo, estaremos em guerra, estaremos em batalha, estaremos em tensão constante, em luta constante, assim, os levantes continuarão incessantemente contra nós, mas lá no céu teremos o descanso merecido. Então, é por isso que Jesus aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16, nos alerta para a necessidade de sermos luz do mundo, iluminarmos aqueles que estão nas trevas, sermos farol, sermos lanternas para conduzir para a luz aqueles que estão nas trevas. Mateus 5, de 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, ou debaixo da cama, no caso, mas no velador, na parte mais alta, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então devemos sim usar a luz que Deus nos dá, que é o nosso testemunho, nossas palavras, nossas atitudes, nosso testemunho, experiências de vida que podemos compartilhar com as pessoas, para a edificação das pessoas, e é a maneira pela qual nós iluminamos aqueles que estão nas trevas e conduzimos para Jesus aqueles que estão no pecado, aqueles que estão nas sombras da morte. E aqui, ainda sobre o descanso, o refrigério, no mesmo Evangelho segundo Mateus, só que no capítulo 11, versículos 28 a 30, tem aquela clássica mensagem confortadora de Jesus: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui é um descanso, aqui não é assim, a pessoa vem até Jesus para descansar, mas é apenas um descanso temporário, porque o fardo que Jesus tem para nós não deixa de ser um fardo, mas que fardo é esse? Diferente do fardo do mundo. O fardo do mundo é aquilo que pesa nossos ombros, nossas costas, nós temos dificuldade para suportar, nós temos dificuldade nós achamos que não conseguiremos aguentar mais, e realmente o mundo nos oprime, o mundo nos maltrata, nos massacra, quer nos destruir, ele nos usa como copo descartável, quando deixamos de ter utilidade para o mundo nos destrói. Mas quando depositamos aos pés de Jesus todo esse peso terrível, esse peso penoso, horroroso, destruidor que está nas nossas costas, ele nos oferece algo mais leve, que é cumprir a vontade de Deus, que é negar nosso próprio eu, tomar a cruz, que é a missão que ele nos confia, e segui-lo. Então existe sim o descanso em Jesus, só que esse descanso é apenas
um refrigério temporário para que nós recebamos de Deus, recebamos do Espírito Santo energia suficiente para enfrentarmos o mundo ao nosso redor. E é como num campo de batalha. Você tem batalhas, você enfrenta o inimigo com as armas dadas pelo chefe do exército, que no caso é o próprio Deus. Só que há momentos em que você descansa da batalha e busca abrigo no Senhor para se reabastecer, para curar as feridas, tratar as feridas, se alimentar. Isso acontece na igreja, isso acontece quando nós congregamos, recebemos o alimento de Deus, recebemos refrigério de Deus, para enfrentarmos a semana que se inicia na segunda-feira, vai até sexta, sábado, aí novamente no domingo nós conseguimos nos abastecer novamente, nós depositamos aos pés de Jesus todo o nosso sofrimento, nossa angústia, nossa ansiedade, até nossa depressão, enfim, tudo aquilo que nos oprime, depositamos aos pés de Jesus, recebemos de Deus a palavra dele, a palavra pregada, cantada, enfim, para nós nos reabastecermos e enfrentarmos novamente uma semana nesse ciclo que só terminará quando deixarmos esse mundo, seja por meio da nossa morte física, seja por meio do arrebatamento da igreja. E agora vamos para o Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, versículos 35 a 37. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Novamente, o descanso é apenas um descanso ativo. Muitas pessoas, quando fazem exercício em casa, ou mesmo numa academia, tem os momentos de exercício, né? No caso, as séries de exercícios, e entre cada série um período de descanso. E eu não estou indo mais à academia, mas a última vez que eu estive numa academia, fiz 24 sessões, fui 24 vezes para a academia, e nos intervalos entre cada série de exercícios, eu via o povo mexendo no celular. Em vez da pessoa parar, relaxar, ficar sem fazer absolutamente nada, só recuperando o fôlego, recuperando as energias para a próxima série de exercícios, a pessoa ficava mexendo no celular, ficava na internet. Então descansar, não descansava, né? Porque a internet ativa os olhos ativamente, a pessoa fica em estado de tensão constante, não fica, porque a pausa é justamente para você recuperar as energias, descansar, colocar a cabeça no lugar para depois voltar com a carga. E o mundo exige cada vez mais de nós, a ponto de não termos tempo nem para descansar. Mas a vigilância é constante, é como a pessoa que está dormindo, né, no campo de batalha, abraçado com a arma. Aí em caso de tiroteio, em caso de ataque, a pessoa já está com a arma para se defender. Então é a mesma coisa. Nós devemos sim descansar, ter momentos de descanso, de relaxamento, mas segurando a arma, né? Seja a Bíblia física, muita gente deixa do lado da cama, outras pessoas mantêm o mais perto possível, mas principalmente aqui na mente, meditar constantemente da palavra. Por isso que os momentos devocionais são essenciais, são extremamente importantes para que você mantenha sua mente focada constantemente em Deus. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículos 35 a 40, mais um texto sobre a vigilância. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também preparados, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Aqui é uma referência também àquela parábola das 10 virgens,
5 loucas e 5 prudentes. Aí as 10 prudentes tinham azeite de reserva, as 10 loucas, as 5 prudentes tinham azeite de reserva para abastecer as lâmpadas caso viesse a apagar as lâmpadas. Aí já as loucas não tinham azeite de reserva. E no fim as que estavam preparadas tinham azeite suficiente caso o noivo demorasse para chegar e o noivo apareceu. Aí as 5 prudentes foram até o noivo e as 5 loucas ficaram do lado de fora. Então essa é uma referência ao arrebatamento da igreja. Então devemos estar alerta, devemos estar vigilantes para que quando vier o arrebatamento da igreja não sejamos deixados para trás, porque se estivermos em pecado, se nós não nos arrependermos de pecado, especialmente de pecados de estimação, aqueles pecados dos quais temos dificuldade para nos livrarmos, se nós estivermos constantemente na presença de Deus, fazendo sua vontade, obedecendo os seus preceitos, afastando-nos de todos os gatilhos, afastando-nos de tudo aquilo que possa nos levar ao pecado, possa nos sair da presença afastar da presença de Deus, inclusive situações e circunstâncias do dia a dia que nos levam à ira, gatilhos na área sexual também, uma certa música secular, conversas com pessoas mal intencionadas, enfim, uma série. Eu poderia citar inúmeros exemplos, mas qualquer coisa que tire você da presença de Deus e você não se arrepender a tempo, isso pode fazer com que você fique aqui caso Jesus venha arrebatar a igreja. Então devemos permanecer em constante vigilância, afastando-nos de tudo aquilo que possa nos afastar da presença de Deus, inclusive esses filmes, né? Como eu falei no começo desse vídeo, tudo indica que eu não assistirei mais nenhum filme de Hollywood, a não ser que apareça algum filme assim, do nada, como Devorador dos Estrelas apareceu deste ano, com uma mensagem positiva, uma mensagem edificante, e que não tenha lacração, não tenha pauta anticristã. Mas caso não apareça mais nenhum filme, eu creio que eu não assistirei mais nenhum, né? A não ser que apareça algum outro assim. Agora vamos para o Evangelho segundo João, capítulo 9, versículos 4 e 5. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, Jesus quer que sejamos luz do mundo agora, porque ele, enquanto estava aqui, era a luz do mundo. Mas quando Jesus voltou para o Pai, morreu, ressuscitou e voltou para o Pai, ele mandou o Espírito Santo. Durante o período de 10 dias em que os discípulos estiveram aqui, entre a ascensão de Jesus e o dia de Pentecostes, que foi quando desceu o Espírito Santo, os discípulos estavam buscando a Deus, orando, se alimentando, para se manter na presença de Deus. Aí foi no décimo dia, no caso, 10 dias após a ascensão de Jesus, que Deus mandou o Espírito Santo. Foi quando a igreja foi inaugurada, efetivamente inaugurada, e permanece conosco até hoje. E quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo também subirá dessa terra, levando a igreja ao encontro de Jesus. Agora vamos para Atos capítulo 3, versículo 19 a 21, que fala sobre justamente o arrependimento, que o arrependimento dos pecados é quando nós nos colocamos na presença de Deus, deixando de lado tudo aquilo que nos afasta da presença dele. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já antes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Aqui fala sobre o arrebatamento da igreja. O refrigério da parte de Deus virá com o arrebatamento da igreja, quando Jesus voltar para levar a igreja consigo. E a única coisa que ainda detém a volta de Jesus, que ainda não permite a volta de Jesus, é que o evangelho de Cristo ainda não foi pregado para o mundo todo. Ainda há muitos povos, muitos locais, muitas regiões do mundo onde a palavra de Deus ainda não chegou. Então, quando a última criatura da face da terra viva ouvir de Jesus, ouvir a palavra de Deus,
Quando o evangelho chegar a essa última pessoa, aí Jesus voltará para buscar a igreja. Então, como eu já disse, aquele ditado, né? Repetido aquele ditado, o nosso descanso será apenas lá na glória. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, nós estamos sujeitos à opressão, guerras, batalhas, conflitos, levantes, afrontas do inimigo, mas nós descansaremos definitivamente quando estivermos com Jesus no céu. E finalmente na carta aos Romanos, capítulo 13, versículos 10 a 12, meu caro apóstolo escreveu o seguinte: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Então a noite aqui no caso é uma referência ao pecado, ao sistema tenebroso que toma conta do mundo, a nova ordem mundial, enfim, seja lá o nome que você queira dar. Aquilo que está sendo preparado para chegar do anticristo. E o dia está próximo, refere-se à volta de Jesus, quando Jesus voltará para buscar a igreja. E quando a igreja for arrebatada, durante os 7 anos de reinado do anticristo, haverá as últimas pragas. A nossa igreja está estudando às quartas-feiras os 7 selos lá do Apocalipse, e após os 7 selos tem as trombetas, as vozes e as últimas pragas. Então é um cenário tenebroso, um cenário terrível que destruirá o mundo, que eliminará a maior parte da população, mas a igreja já estará lá na glória, já estará ao lado de Jesus. Então, se você quer estar lá também, juntamente comigo, permita que Deus faça uma mudança em sua vida, transforme a sua vida. E eu quero deixar o trecho de um vídeo que está viralizando no Instagram, que é um acampamento de adolescentes que ocorreu, eu não sei o local ainda, só sei que foi um acampamento de adolescentes, em que os adolescentes ficaram segurando argila, terra, enfim, um negócio pesado nas mãos, e até eles não aguentarem mais, aí depois vinha alguém para ajudar a suportar o peso, e isso simbolizava a opressão que esse mundo exerce sobre as pessoas. Aí quando veio Jesus Cristo oferecendo ajuda, oferecendo refrigério, esse peso ele é tirado das mãos dessas pessoas. E se você for no vídeo original lá no Instagram, né, eu acho que não aparecerá tudo aqui, mas lá no vídeo original, no final do vídeo original, aparece todos os adolescentes chorando, se derramando a presença de Deus, e o peso que estava nas mãos deles é colocado na terra, colocado lá no local ali, simbolizando que Jesus já tirou de nossas costas, né, tirou de nós o peso do pecado, a opressão do pecado, e por isso que ele morreu por nós, e ele deseja nos ter lá na glória, juntamente com ele. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se favorece, inscreva-se no meu canal, Deus abençoe, e até depois se quiser. Você já parou para pensar na maneira como tem vivido? A nossa rotina pode se tornar tão automática que nem nos lembramos de encontrar sentido no que fazemos. E é assim que passamos a sentir um peso nos empurrando para baixo. Você sabe identificar o que tem pesado na sua vida? Talvez você guarda raiva e rancor de alguém que te magoou, ou você guarda segredos, você pode estar mentindo para pessoas ao seu redor ou até mentindo para si mesmo. Você pode estar carregando o peso de não se sentir amado, de sentir que não pertence a lugar algum. Talvez o peso que você carrega é um vício que te aprisiona. Talvez seja a necessidade de agradar outras pessoas. Você que carrega o peso de se sentir rejeitado, ele não te rejeita. Você que está cansado dos rótulos que te deram, ele te chama de filho e ele pagou um alto preço para te ter. Você não é invisível para Deus. Você que está aprisionado, ele tem as chaves para te libertar das correntes do pecado de uma vez por